exemplos na palavra de Deus de homens de caráter. Eu podia citar vários. Mas um homem, queridos, que marcou e tem marcado a nossa geração é Davi. Um homem que Deus não ocultou o seu pecado. Deus, ele falou assim, não vou escrever isso não. Mas ele teve a sua vida marcada e tem marcado até hoje como o homem segundo o coração de Deus. Por quê, Cris? O que ele fez então? Salmo 51, vai lá para Salmo 51, versículo 10. Ele pecou, Cris, mas ele buscou, fez uma confissão de arrependimento. Aleluias. Às vezes, querido, o inimigo não quer que você reconheça, que você confesse, que você se arrependa. Mas olha a atitude que Davi teve, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Forte, querido. É quando você reconhece que você errou, mas você, querido, sabe que dentro de você tem algo de valor. O que Davi tinha de mais valoroso na sua vida? Versículo 11. Não repulses da tua presença, nem retires de mim o teu espírito. Restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Sabe, queridos, como que nós vamos demonstrar? É quando nós demonstramos os nossos frutos. É os frutos do Espírito, é frutos dignos de arrependimento. É o que está em Mateus 3:8. Produzir frutos dignos de arrependimento. Quando nós temos essa atitude, queridos, você se levanta, você se fortalece, você começa a ter mudança dentro de você. E você começa a dar bons frutos. E aí sim você vai ser reconhecido como um cristão. Por quê, queridos? Nós somos conhecidos pelos dons que nós temos, pelos talentos. É isso que diz a palavra. Nós aprendemos essa semana. Quem participou de célula ontem? Você é conhecido pelos frutos. Amém? Isso está lá em Mateus 7:20. Você que está anotando. Nós somos conhecidos pelos nossos frutos, querido, por aquilo que nós demonstramos. Mateus 7:20. São conhecidos pelos seus frutos. Quais frutos você tem demonstrado aí fora? Qual tem sido as suas atitudes? Seu testemunho. O testemunho tem que fazer parte da nossa vida. Você tem que ser uma testemunha fiel do Senhor. Com a sua maneira de falar, com a sua maneira de ser. Sabe? E igual nós estudamos, tem muitos que amam o cristianismo, mas não se achegam ao cristianismo, por quê? Porque às vezes por causa de cristãos mau caráter. Que forte isso, né, querido? Nós ouvimos isso. E muitas vezes é uma grande verdade isso. Sabe, pessoas não têm dado um bom testemunho, não têm sido honesto, não têm sido íntegro. Uma palavra também que nós temos que ter dentro de nós: integridade, honestidade. É assim, queridos, que nós vamos ter um caráter cristão. Segunda coisa, queridos, é nós deixarmos ser moldados pela palavra de Deus. Não tem. O que vai convencer, queridos, a pessoa? O que pode transformar a vida da pessoa? É a palavra. Por isso nós temos que persistir em ler, meditar diariamente, querido, diariamente. Se nós deixamos, é como se fosse o fogo, querido. É a palavra que traz esse fogo para dentro de nós. É a palavra de Deus que renova a nossa mente. Né? Romanos 12:2 fala para nós não conformarmos, mas
recebermos a renovação. A cada dia, essa renovação, queridos, tem que vir sobre nós, não somente no culto, na célula, mas todos os dias. Nós precisamos ser renovados, ser revestidos pela palavra de Deus. Abra lá em Colossenses 3. Colossenses, capítulo 3. Vamos ler verso 10 primeiro. Versículo 10, Colossenses 3, 10 primeiro. Paulo vem vindo falando, queridos, um monte de coisa. Se você mentia, não minta mais. É mudança no caráter. Se você fazia tal coisa, não faça mais. Aí ele fala no 10. E vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Glória a Deus. Sabe, queridos, é você se refazer, através do que? Da palavra. Mais um versículo, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados em ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. O que é tudo isso aqui, querido? É os frutos do Espírito. É a palavra de Deus dentro da sua vida. É você deixando com que a palavra te molde. Cada dia mais, querido, você reconhecendo Cristo e se parecendo cada vez mais com Ele. Amém? Mais um versículo, 16. Vai lá para o 16. Habite ricamente em vós o quê? A palavra de Cristo. Instruir-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Nossa vida tem que ser assim. Nós temos que demonstrar, querido. Muitas vezes as pessoas não vai ler a Bíblia, querido. Vai ler o que? A nossa vida, o nosso testemunho tem que gritar, tem que falar. Pessoas têm que ser atraídas, queridos, por aquilo que nós somos. Sabe? Nós temos que ter prazer na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que ser luz na nossa vida. Sabe? Nós temos que brilhar. Mateus 5, 16 diz que a nossa luz deve brilhar diante de Deus e dos homens. Isso é o nosso testemunho. Você tem que ter palavra. Você tem que ter sabedoria para aqueles que estão de fora. Saber falar o que? A palavra certa, manejar essa palavra. Porque não é palavra de homem, mas ela é inspirada por Deus. Ela é inspirada, então ela pode ser usada para corrigir, para exortar, para animar a palavra de Deus. Nós temos que deixar ela habitar ricamente em nós. E deixar, queridos, com que o que tiver cheio, o nosso coração vai o quê? Falar a nossa vida, vai falar a nossa boca. Nós vamos expressar daquilo que nós estamos cheio. Amém? A palavra, ela tem que ser uma bússola. Ela que tem que conduzir os nossos passos. Né? O que vai fazer a diferença, queridos, nesse mundo é quando nós temos e deixamos com que a palavra transforme a nossa vida. Ah, não importa, queridos, quem que esteja pregando, mas se é a palavra, você tem que crer, você tem que sentir alegria, você tem que receber aquilo, porque a palavra de Deus, ela é viva dentro de nós, ela é essa bússola para nós andarmos no centro da vontade de Deus, para nós conhecer essa vontade de Deus, amém? E como que nós vamos fazer isso, querido? Se nós matarmos a nossa carne. Não tem outra forma. Se você não
buscar, queridos, a palavra ela vai te santificar, porque a palavra é como a água. É a mesma coisa você encher um recipiente sujo e vai enchendo, a sujeira tem que sair e trazer essa santificação para nós. É crucificarmos a nossa carne todos os dias, porque os frutos e a carne, queridos, elas se guerreiam ali. Muitas vezes vai prevalecer o quê? É aquilo que nós estamos alimentando mais. É o nosso espírito ou a nossa carne? As obras da carne ou os frutos do espírito? Então, você deve crucificar. Amém? Mais um versículo só, Efésios 4, 22. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Aleluia. 4, 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, para que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Sabe que todo dia, né, até tem um louvor, né? Todo dia o pecado vem, todo dia o engano vem. Mas, queridos, nós temos que matar o nosso velho homem, matar essa natureza. Sabe, todo dia nós temos que tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. É fácil, querido? É fácil você caminhar? Nós vamos ter situações, querido. Nós vamos ter lutas. Só porque você é crente, você vai deixar de ter luta? Não, querido. A Bíblia diz que nós vamos ter luta, nós vamos ter aflições. A Bíblia, queridos, é a palavra que não nos engana. Ela traz essa verdade que nos liberta. E é necessário o quê? Você conhecer, se aprofundar. Não é só saber. Saber é diferente, nós aprendemos aqui. Saber é diferente de você conhecer. Conhecer é algo mais profundo. Você quer conhecer alguém que... Estudos dizem que você tem que comer pelo menos 1 quilo de sal com aquela pessoa para ver se você conhece mesmo. Aí você... Com Deus, Cristo, fala de sal. Sal é tempero, né? É nós caminharmos com o Senhor. Nós comemos mais de 1 quilo de sal com o Senhor. Tem que comer mais que 1 quilo de sal. Tem que salgar mesmo. E salgar onde você estiver. Porque quando você salga, isso vai trazer mais sede e fome da presença de Deus sobre as vidas, amém? Então é algo, queridos, que para nós desenvolvermos um caráter, nós precisamos ser fortalecidos pelo Espírito Santo. Não há outra forma, queridos. Nós temos aprendido tanto esse ano, e até o fim desse ano nós vamos falar do Espírito. Só não vai andar e viver no Espírito quem não quer, porque nós vamos continuar falando do Espírito Santo. Nós vamos continuar nos movendo através do Espírito Santo. Como que nós vamos desenvolver? Sendo fortalecido, deixando com que o Espírito guie a nossa vida, que o Espírito nos ensine, nos forge, né? Como a palavra, queridos, e o Espírito, eles são como um fogo, que vai forjar a nossa vida, vai forjar o nosso caráter. Tem vezes que é difícil ouvir algumas verdades, mas é necessário. É difícil, mas é necessário. Para quê? Para que você progrida, cresça, desenvolva um caráter cristão. Amém? Nós precisamos disso na nossa vida. Colossenses, volta lá para Colossenses 1. Só mais alguns versículos aqui, nós vamos orar por isso na nossa vida. Colossenses, capítulo 1, versículo 10. Vamos ler o 10 ao 12, hein? A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai
que vos fez idôneos, a parte de vos cabe da herança dos santos na luz. Amém, queridos? Nós precisamos ser fortalecidos. Nós precisamos ser modelo, né? O que está dizendo aqui a palavra do Senhor, para que nós nos tornemos, andamos de maneira idônea, se tornamos referência. Uma das palavras que tem falado muito ao meu coração, querido, é você ser uma referência para outros. Você tem sido uma referência lá no seu trabalho, lá na escola, no meio dos seus amigos? O que é referência? É você ser um influenciador. Você influenciar as pessoas para Cristo. Às vezes, querido, é fácil, né, você se alegrar com uma piada, né, vamos se dizer. Mas será que nós temos mostrado a quem nós temos servido de fato? Quem nós somos em Deus? Quem você é em Deus? Responda para você mesmo. Quem você é em Deus? Amém? Permitindo que Ele nos guie e trabalhando em nossa vida. Mais um para nós finalizar. 1 Tessalonicenses, como eu estou falando de referência, de modelo, queria ler 1 Tessalonicenses 1. Louvor quiser se posicionar, nós já vamos orar. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Glória a Deus. 1,7 diz assim, ó, de sorte que vos tornaste um modelo. Quando você começa a desenvolver um caráter cristão, você vai tornar um modelo para todos os crentes. Não é só na Macedônia, em Cabriúva até os confins da terra. Aonde você estiver. Versículo 8. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte. Se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois Ele mesmo, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertesse a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Sabe, quer dizer, nós desenvolver essa